Bom dia! Que o amor, a paz, a misericórdia de Deus sejam multiplicadas sobre a sua vida, o seu casamento, a sua família. Um mês de fevereiro cheio da presença de Deus. Obrigado, querido pastor Anésio, pelo teu amor, pelo teu carinho, pelas palavras generosas. Amo demais o Senhor. Magna, vocês são uma bênção na minha vida, na vida da minha família. E é uma honra muito grande, uma alegria imensa estar com vocês aqui essa manhã. Eu queria te convidar, juntos vamos abrir a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler aqui um trecho do Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus apresenta lições tão importantes para a nossa vida, sobre lidarmos com a raiva, lidarmos muitas vezes com o rancor nos relacionamentos. Evangelho de Mateus capítulo 5, nós vamos ler do verso 43 em diante, verso 43 até o verso 48, é um trecho muito conhecido da palavra, mas que nós possamos não apenas conhecê-lo, mas vivê-lo, amém, queridos? Possamos ser praticantes da palavra. Diz assim, Evangelho de Mateus 5, verso 43 em diante: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que demonstrem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, clamamos mais uma vez, abre o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender as maravilhas da tua palavra, que a tua semente possa frutificar nos nossos corações terra boa, que ele possa frutificar em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos, e a igreja diz amém e amém. Esse texto, Jesus ele diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o próximo e odeie o inimigo. Repare que Jesus disse: vocês ouviram isso por aí, vocês ouviram. Ele não disse está escrito, ame o próximo e odeie o inimigo. Quantos perceberam a diferença? Sabe por quê? Porque nenhum verso do Antigo Testamento ensina que você deve odiar alguém. Não existe esse comando na Bíblia, é o contrário. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o nosso comando é para amar a Deus e amar ao próximo. Por exemplo, lá em Êxodo 23, verso 4 e 5, já está escrito o seguinte: Deus ensinando o povo da aliança, o seu povo. Ele diz assim: se você estiver andando e encontrar o jumento do teu inimigo perdido, pega esse animal e devolve para o dono. Presta atenção, não é o inimigo jumento, amém, queridos irmãos? Não, é a propriedade, é o jumento do inimigo. Se você encontrar, olha que interessante, se você encontrar a propriedade de um adversário, de alguém que implica com você, o comportamento, o padrão de ação esperado por Deus do seu povo, não é ignorar, desejar o pior, não, pega lá, devolve para o teu inimigo. Outro exemplo, está escrito lá em Provérbios 25, verso 21, 22, um texto que também é citado pelo apóstolo Paulo em Romanos 12, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se o teu inimigo tiver sede, dele de beber, fazendo isso você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Ocorre que, na época de Jesus, apareceu um ensinamento que não foi ensinado por Deus, podemos dizer um ensinamento parasitário. Existe o comando de amar o próximo, está lá em Levítico 19. Aliás, você sabia que Levítico 19, quando diz ame o próximo,
como a si mesmo, no verso 18, é o verso do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Mais de 8 trechos do Novo Testamento citam o Levítico 19, 18. Então Deus mandou a gente amar a Deus, amar ao próximo. Agora, não, nem esse verso, odeie. O máximo que você vai encontrar, às vezes, no Antigo Testamento, são salmos imprecatórios, onde o salmista diz: eu odeio os que te odeiam, mas no final ele pede até perdão. Deus, mas perdoa se eu estou fazendo alguma coisa errada. Os salmos imprecatórios, onde o salmista está indignado, e ele fala assim: Senhor, mas quem está entendendo? Não existe um comando de Deus, Deus dizendo para o povo dele: odeie. Isso foi ensinado por quem? Por falsos mestres, pessoas, fariseus, que dividem o mundo, quem eu amo e quem eu odeio. Só que Jesus está nesse texto cirúrgico do Sermão do Monte, passando uma navalha nesse parasita, arrancando o ódio do modo de viver e pensar dos seus discípulos e discípulas. Jesus está dizendo: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Meu amado irmão, em nenhum lugar Jesus nos ensina o diabo. Pelo contrário, o ódio é uma obra da carne. Já viu gente com ódio? Odeia tudo, xinga todo mundo, briga com todo mundo, reclama de todo mundo. Tinha uma menina bagunceira, e aí brigando com todo mundo na escola, brigando com todo mundo em casa. O papai e a mamãe colocaram a menina no cantinho do pensamento: filha, você precisa ficar aqui, ó, vai ficar um tempo sentado aqui, é um castigo para você. Eu quero brigar. Não, você vai ficar sentado, você vai pensar no que você fez malcriação, você respondeu sua avó, você bateu no teu irmão, você vai, não pode fazer isso. E deixaram a menina que fez um monte de malcriação, fica pensando no que você fez, e a menina ficou lá emburrada, com raiva, ficou um tempo sentada lá, nervosa. Passou o tempo, começo da tarde, a mamãe falou: filhinha, pode sair, sai daí do cantinho de pensamento, sai. O filho: filha, sai aí do castigo, vem, vamos tomar um café agora. A menina saiu nervosa do cantinho do pensamento, saiu nervosa, veio para a mesa brava. Aí o pai: filha, não fica assim, você pensou no que você fez, vamos conversar, mas primeiro vamos tomar esse café aqui. A mãe: filha, não fica emburrada, a menina emburrada. Filha, faz uma oração, vamos tomar esse café, faz uma oração pelo café. A menina: obrigada, Deus, por essa mesa que o Senhor preparou na presença dos meus inimigos. Então, tem pessoa assim, ele vê inimigo em tudo, ele vê adversário em tudo, ele tem uma raiva das pessoas, ele tem um ódio gratuito das pessoas. Quem conhece gente assim? Nem levanta a mão, fariseu, nem levanta a mão. Gente que envenena o ambiente, gente, sabe, com muita ira no coração, briga com todo mundo, desconta nas plantas, desconta nos animais, agride os animais. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, amém, queridos? Vai se tornando uma pessoa ríspida, vai se tornando uma pessoa estúpida, está lá, um rosto, um semblante caído, não dá uma risada, ódio. A pessoa não dá um sorriso, sequer, o tempo inteiro triste, sem senso de uma tromba eterna no rosto da pessoa, aí as pessoas até te cumprimentam, estão vendo que você está atribulado, e aí, como é que está o coração? Batendo. Já viu gente assim? Uma vez eu fui com a minha esposa, era um aniversário, um dos nossos aniversários de casamento, eu preparei para a gente ir lá num restaurante, era para ser assim, feliz, cheguei todo feliz no restaurante com a minha esposa. Aí nós chegamos, o garçom veio, estava assim, não estava no bom dia, estava ódio puro, o que você quer? Eu falei: eu quero ir embora. Como é que faz para ir embora daqui? E então tem gente que é assim. Quem é um fariseu? Ele divide quem é digno dele tratar bem e quem ele vai tratar dando patada, dando coice nos outros o tempo inteiro, brigando, ofendendo as pessoas o tempo inteiro. Aí vem Jesus. Quem quer aprender o modo de Jesus de viver? Eu quero. É a história antes e depois de Jesus. E Jesus então está dizendo: olha, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos. Jesus agora lhe dá um comando, não de um modo indireto. Esse comando aparece até indiretamente no Antigo Testamento, mas da formulação do modo que Jesus coloca é inédito, não há registro.
em nenhum povo, em nenhuma cultura, de alguém que tenha dito explicitamente isso: amem os seus inimigos. Aqui é uma revolução na história da ética, é uma revolução no modo de pensar. Jesus vira do avesso as concepções habituais, meu amado irmão e minha amada irmã, de lidar com a vida, de lidar com relacionamentos. Porque Jesus está dizendo: não há espaço para o ódio ao inimigo no sistema de vida cristã. O cristão não deve ser conhecido pelo seu ódio, mas pelo seu amor. O ódio é uma obra da carne, conforme Gálatas 5, é uma obra das trevas, é uma marca de uma pessoa esvaziada do Espírito de Deus. O ódio é equiparado, em 1ª carta de João, capítulo 3, verso 15, o ódio é equivalente ao assassinato em termos morais. Aquele que odeia o seu irmão é um assassino, como Caim, que matou o seu próprio irmão Abel, e ele era um filho do maligno. Ele era um filho do maligno, com um pensamento homicida, com um comportamento homicida, de ferir, de agredir, de destruir. Jesus está ensinando que o amor para nós não é apenas uma palavra bonita, uma palavra fofinha. O amor não é tratado nesse texto, o amor não é tratado por Cristo como uma categoria sentimental. O amor é tratado como uma categoria moral, ligada à ética, à decisão, ao comportamento, ao seu modo de ser, a uma decisão, a um modo de agir. Eu repito a pergunta: quantos querem viver um ano mais leve, sem ódio, cheio da presença do Espírito Santo de Deus, cujo fruto é o amor? A obra de Deus na vida de uma pessoa, então, é o amor. Jesus, ele apresenta 3 razões para isso. Por que a gente tem que fazer isso, Jesus? Por quê? Por que eu tenho que amar, tratar bem, às vezes, uma pessoa, não revidar? Por que eu não posso deixar o ódio alimentar o meu coração? Por que eu não posso fazer isso? Primeira razão que Jesus dá, de pelo menos 3. Quando você opta, toma essa decisão: não, eu não quero deixar o ódio destruir minha vida, eu quero pedir a bênção de Deus. Número 1, é uma evidência que você é filho de Deus. O modo que você trata as pessoas revela quem é o Deus da sua vida, você ou o verdadeiro Senhor. Ele diz: porque se vocês agirem assim, vocês serão como o Pai Celeste, que faz o sol brilhar sobre os bons e os maus, faz a chuva cair sobre os justos e os injustos. Assim como um filho tem o DNA do Pai, os filhos de Deus têm a presença de Deus na sua vida. Amém, queridos? Tem um modo de agir de Deus no seu comportamento diário. O filho tem o DNA do Pai. É isso que Efésios 5 vai dizer: sejam, portanto, imitadores de Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo escreveu? Agora, é imitar Deus como? Como um ator? Não. É imitar Deus como uma mímica, como simplesmente uma atuação. Nós vamos ser então agora intérpretes de um papel. Não. O apóstolo Paulo diz exatamente: sejam imitadores de Deus como o quê? Filhos amados, e andem em amor como Cristo vos amou. Nós imitamos a Deus não como um ator interpreta e imita um roteiro, não. Nós imitamos a Deus como um filho que está numa casa e cresce vendo o modo do pai agir, o modo do pai falar, e começa então, se assemelha ao modo do seu pai. Em primeiro lugar, se às vezes a sua vida está cheia de ódio, de dia, de tarde, de noite, você é uma pessoa que do seu coração você não consegue amar, você não consegue tratar aquela pessoa de um modo bom. Quem sabe você não é uma pessoa regenerada pelo Espírito Santo de Deus? Biblicamente a gente pode questionar: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Será que eu nasci de novo? Será que eu sou? Ou sou só um religioso? Ou sou apenas uma pessoa com o nome no hall de membros da igreja? Eu sei me comportar em um culto, eu gosto de ouvir a pregação. Gente, gostava de ouvir pregação. Herodes gostava de ouvir pregação. Herodes gostava de ouvir João Batista. Ele ficava ouvindo horas João Batista falando, ele gostava. Quando João Batista pregava, Herodes era o primeiro a escutar no podcast Voz do Deserto. E baixava, escutava, gostava. Só que entrava por um ouvido, saía pelo outro. Jesus está dizendo aqui que nós temos que ter evidências no nosso comportamento que mostram, e Deus é assim. O que Romanos 5,10 diz? Ele nos amou quando nós éramos inimigos dele. Deus nos salvou. Cristo morreu na cruz por você, não por causa de algo bom que você fez.
Ele veio justamente para aqueles que são doentes. Ele veio justamente para aqueles que estão com o seu coração cheio de violência, cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de rancor, pessoas cheias de ciúmes, cheias de inveja, pessoas complicadas. Foi para isso que Jesus veio. Pessoas que ingratas com Deus, pessoas, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Então, quando nós estamos amando no nosso dia a dia, quando nós estamos pedindo, Deus, eu não quero ter esse comportamento, mas eu quero ter o fruto do Teu Espírito Santo. Eu quero que esse mês de fevereiro seja um mês de mais louvor na minha vida, seja um mês diferente. Você está mostrando uma evidência da sua filiação. Por quê? Porque a Bíblia não diz que Deus é ódio. Deus é o quê? Deus é amor, diz a palavra. A primeira carta de João diz que Deus é luz. Deus, Ele é amor. Então, em nome de Jesus, nós oramos que o amor de Deus possa ser derramado nas nossas vidas. O amor de Deus nos constrange, amém, queridos? Quando você só pode amar se você foi amado. Você pode entregar aquilo que você recebeu. Você só pode lavar os pés se Cristo lavou os seus pés primeiro. Você só pode perdoar se você já experimentou o perdão de Deus na sua vida. Em primeiro lugar, Jesus está nos confrontando nesse texto. Olha o comportamento de vocês. Vocês ainda são desses que dividem quem é digno do seu amor, do seu respeito e quem não é. Em nome de Jesus, que nós não venhamos ser uma igreja que esvazia a humanidade dos outros, amém, queridos? Que fica selecionando gotinhas do amor. Segunda razão que Jesus coloca: quando nós amamos as pessoas, quando nós oramos até por quem nos persegue, nós estamos testemunhando perante a sociedade. A segunda razão para esse amor, Jesus diz assim: porque se você cumprimentar só aqueles que cumprimentam você, o que você está fazendo demais? Se você tratar bem só quem te trata bem, que diferença isso fez na cidade, no bairro, no prédio, na escola, na rua, no trabalho, na rua, na chuva, numa casinha de sapê na fazenda, amém, queridos? Que diferença que isso fez? Que diferença que isso fez? O pregador Charles Spurgeon, no século XIX, ele falava assim: gente, até os animais na natureza se cumprimentam. Já percebeu? O cachorro, o outro. Um passarinho canta, o outro. Quando você trata bem quem está te tratando bem, você não testemunha. Agora, a pessoa te maltratou, a pessoa foi ríspida com você no trabalho, falou, todo mundo percebeu. As pessoas percebem quando alguém é ignorante, estúpido. Você acha que não percebe? Olha um cavalo dando coice ali, todo mundo pensa. Às vezes não fala, está vendo o jeito da pessoa ser individualista, egoísta, narcisista, só fala de si. Aí, mas as pessoas observam também a sua reação. Olha que interessante. Ele ficou ali no canto, não revidou. Aí a pessoa chega depois para você, e aí aquilo gera uma pulga atrás da orelha da pessoa. Peraí, aqui tem diferente. Sabe o que a pessoa começa a perceber em você? A luz de Jesus. Ela começa a ver uma luz diferente, ela começa a ver um comportamento, não uma palavra abstrata, ela começa a ver um novo modo de existir, um novo modo de agir. Meu avô, o pastor mencionou aqui, né? Meu avô foi um homem de Deus, presbítero da Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Meu avô chamava Ederval. E o meu avô paterno foi um homem de muita oração, foi um homem muito simples, um homem muito amoroso. Daquelas pessoas assim, que constrange, de tão gracioso que ele é. Sim, muito simples. Meu avô, ele usava marca-passo, ele morreu muito cedo. Meu avô morreu com 59 anos, doença de Chagas. Então, meu avô, ele tinha uma saúde muito debilitada, ele era muito frágil, mas ele era um homem de Deus, ele era um homem de oração, passava a manhã orando, ensinava na escola dominical, um homem muito gracioso. E tem um episódio em especial que a nossa família, a gente sempre conversa essa história, e os familiares lembram dessa história. Uma vez meu avô casado com a minha avó Noêmia, eles estavam andando num viaduto em São Paulo, e aí 2 garotos chegaram para assaltá-los. Meu avô, minha avó, chegou para assaltar, e aí, tio, passa aí o dinheiro aí, a carteira. E aí ele ficou assustado, meu avô daquele jeito dele, e começou, calma, pega aqui, que Deus abençoe vocês. E começou a dar o dinheiro e abençoar os meninos, que multiplique e prospere na vida de vocês. E meu avô começou assim, a dar o dinheiro, e o relógio, ele tinha um relógio de ouro falsificado, louvado seja Deus, amém, queridos? Ele estava na moda, anos 90, era um reloginho de ouro, banhado a ouro do Paraguai, era das vendinhas que tinha, falsificado lá. Paraguai é uma bênção, viu, meus amados irmãos? É modo de dizer da antigamente, né?
Preguei no Paraguai, agora está tendo um avivamento. Que Deus abençoe o Paraguai, amém, queridos irmãos? Os meninos começaram a chorar. Eles pegaram o reloginho, pegaram o negócio, viraram assim, aí eles pararam, eles voltaram, eles desassaltaram o meu avô. Olha que história, meus irmãos. Aí o meu avô ficou parado assim, eles foram andando, voltaram, meu avô até assustou, ficou assim, quando eles voltaram, ele, ô tio, desculpa, você está abençoando a gente, você é tão bonzinho, pega aqui. Devolveram o relógio, devolveram o dinheiro da carteira, quase perguntaram, você quer alguma coisa, tio, está precisando de mais dinheiro aí, o que você está precisando? Sabe por quê? Porque o amor constrange. A pessoa já está preparada para revidar, já está preparada para dar uma lapada, já está preparada, mas Jesus não revidou. Ele foi como ovelha muda para o matadouro. E é isso que é tão difícil de entender às vezes, meu amado irmão, é um testemunho. Eu oro pela sua vida, para que você seja sal onde você estiver. Como que a gente é sal da terra e luz do mundo? Como Jesus disse, se você tiver essa vida bem-aventurada, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Claro, os nervosos se matam, a terra fica com os mansos, louvado seja Deus. É uma briga, é uma confusão, e as pessoas vão criando inimizades, e vão criando brigas o tempo inteiro. Então em nome de Jesus eu oro, para que, sabe, o Espírito Santo aquiete, acalme, sabe, em um mundo onde ninguém se importa com ninguém, você pode fazer a diferença. Jesus coloca, é banal tratar o amigo bem, agora, orar por quem te persegue. Mas em terceiro lugar, Jesus coloca uma terceira razão também tão bonita nesse texto. Ele diz assim no final, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está nos céus. Essa palavra traduzida como perfeito, é a palavra telos, teleios, que significa maduro, completo, pleno. O texto pode ser perfeitamente traduzido como algo assim, sejam plenos como Deus é pleno, sejam maduros como Deus é maduro, sejam completos como Deus é completo. Talvez a mais literal seja inteiro, sejam inteiros como Deus é inteiro. Quem quer uma vida de integridade? Quando você caminha para uma vida amorosa, ao ponto de uma mansidão, até nos momentos de hostilidade, até nos momentos que você está sendo injustiçado, fica firme, você está se tornando cada vez mais maduro na fé, cada vez mais parecido com Deus, cada vez mais parecido com Cristo. Aqui Jesus já está falando do aprofundamento do nosso discipulado. Esse tem que ser a nossa oração de cada dia, ser cada dia mais parecido com Jesus. Não seja você mesmo, seja mais legal, amém, queridos? Seja a imagem e semelhança do Filho. Jesus está mostrando que é possível nós amadurecermos, nós sempre podemos amar mais. O apóstolo Paulo faz uma oração tão interessante, 1 Tessalonicenses 4, 9 a 10, ele faz essa oração pelos irmãos tessalonicenses, que o amor que vocês têm de uns pelos outros se multiplique, cresça ainda mais. Nós nunca podemos dizer, não, eu já estou bom, não, eu já amo o suficiente. Não, nós temos que crescer em amor, aprender a equilibrar a verdade em amor. Você sabia que a marca da maturidade, conforme Efésios 4:15, é o equilíbrio de falar a verdade cheio de amor, de amar, mas falar a verdade. O apóstolo Paulo diz que os imaturos são levados por qualquer vento de doutrina. Já viu gente assim? Cada hora acreditam numa coisa, não tem raiz, fala só o que convém. Então essa é a marca da imaturidade, a instabilidade. Um dia está xingando as pessoas, está gritando com as pessoas, outro dia que está tratando bem, no mesmo dia já briga de novo com todo mundo. Essa instabilidade fica ao sabor do vento, como alguém sem âncora, alguém sem raízes, alguém sem um alicerce. Já viu? Tem gente que acorda de manhã, é o apóstolo Paulo, já não sou eu que vive, Cristo vive em mim. Meio-dia já está igual Pedro, negando Jesus, não sei quem é, nunca ouvi falar. De noite virou Tomé, duvido que ele ressuscitou. De madrugada já está perseguindo, matando as pessoas, virou um perseguidor. Não, você não pode ser assim. O amor vai te trazer equilíbrio, estabilidade. Então a marca da imaturidade é essa. É uma pessoa que está toda hora conforme a cabeça dela no momento ali. Você não pode ser essa pessoa, que a sua doutrina é a que convém, que você acredita no que convém a você aquele momento. Jesus está ensinando outro tipo de comportamento para vencer o ódio, o rancor, que é através do amor verdadeiro a Deus e ao próximo.
Tem gente que assim, acredita em qualquer coisa, não acredita na palavra. Por isso que nós temos que ficar na palavra. Quem ama a palavra de Deus? Quem ama a palavra de Deus? Fui pregar na formatura da Faculdade de Medicina da UFMG, Mineirinho lotado, e era um culto de celebração. Então os alunos protestantes me convidaram, os católicos, o padre. Então eu, o padre, na plataforma assim, subiu uma médica para ler o texto bíblico, formanda. Ela subiu toda de branco, toda medicamentosa, ela subiu toda medicinal, ela subiu. Aí na hora de ler a Bíblia, gente, eu vou ler um texto aqui, 1 Coríntios, eu falei com o padre, 5 São Paulo, eu falei com o padre na hora. Às vezes a pessoa tem tanto conhecimento humano, cabeça cheia, mas às vezes não sabe uma linha da palavra, não conhece Deus, não tem base. Então a marca da instabilidade. Agora, qual que é a marca da maturidade? Qual que é a marca da consistência? Antes, cresçam em tudo no cabeça que é Cristo, falando a verdade em amor. A marca da maturidade, a marca de uma pessoa que desenvolveu sua fé, é agora uma pessoa estável. Cristo é o cabeça da sua vida, amém, queridos? Você não está mais, você tem agora a mente de Cristo, você agora está vivendo conforme o Senhor Jesus, e agora você fala a verdade, mas você ama. Você ama, mas você fala a verdade. Claro, se você fala a verdade sem amor, você se torna uma pessoa, às vezes, arrogante, fica dando pedrada nos outros, não é assim? Dando um monte de lição de moral nos outros, aí também não adianta. Uma pessoa árida, uma pessoa seca, está falando a verdade, mas é desprovido de graça, causa mais raiva do que ajuda. Do jeito, a pessoa fala, tem um provérbio bíblico que fala assim: até a bênção dada aos berros de manhã é recebida com maldição. Bom dia, a pessoa já fica endemoniada só de ouvir o seu grito ali de manhã. Não é só o que você está dizendo, como você está dizendo, por que você está dizendo, o modo que você está dizendo, a razão pela qual você está dizendo. Então a Bíblia vai nos mostrar isso. Sejam perfeitos, sejam maduros. Uma vida mais amorosa, sabe, é uma marca que você está crescendo na fé. Deixar de ser irritadiço, deixar de ser aquela pessoa. Escute isso: se uma coisa pequena te tira completamente do sério, é porque você é uma pessoa pequena. É porque você, como que uma pequena palavra, eu oro, em nome de Jesus, esse vai ser um ano diferente nas nossas vidas. Esse pode ser um mês diferente na nossa vida. Você será uma pessoa guiada pela palavra de Deus, uma pessoa mais equilibrada. Você vai falar a verdade, mas vai amar. Você vai amar agora um amor que não fala a verdade? Que frouxidão. Não, ama, mas você fala a verdade, mas é um outro contexto. Então é tão bonito, porque Jesus está confrontando um modo de ser, um modo guiado pelo ódio, um modo guiado, e gente, quanto mais a gente vai ficando maduro na vida, crescendo, passando por situações, a gente percebe que a gente só perde tempo muitas vezes. A vida é tão curta, e às vezes você estraga um dia inteiro em família, por causa de uma picuinha, por causa de uma ansiedade de algo que muitas vezes nem se concretiza. Isso não dá mais para a gente viver assim, brigando, e você estraga o dia do seu filho, dos netinhos, da esposa, do marido, e aquela pessoa envenenada, aquela pessoa carregada, que às vezes pesa completamente e desnecessariamente o ambiente. Eu estava estudando, né, no livro, até assim, os danos físicos que isso causa para a gente, sabe? Explicados pela ciência. Olha aqui, não tem nada bom no ódio. Ódio causa gastrite, baixa imunidade, risco maior de AVC, risco de doenças renais, dores de cabeça, enxaqueca, doenças dermatológicas, doenças na pele, artrite, agrava a casa de condição agravante para artrite, diminui a sua capacidade de raciocinar. Você sabia que num surto de ódio você queima neurônios, você queima sua própria inteligência. Meus amados irmãos, diminui a sua capacidade de se precaver contra o perigo. Um momento de ódio, você tem a ilusão de controle, que está, sabe, no controle absoluto, diminui, modifica a sua percepção da realidade. Tudo isso, a ciência vai simplesmente estudar tudo que Jesus já está dizendo aqui. Quem quer ter uma vida mais madura, então, em nome do Senhor? Poderíamos ficar falando aqui, falando de tantas outras situações tão difíceis. Pastor, mas é só 1 minuto de raiva, depois passa. A bomba atômica demora 30 segundos para estudar, depois passa de estourar. Uma bomba explode, 1 minuto, 30 segundos. Agora, olha o raio de destruição que fica. É isso que você tem que pensar, é isso que você tem que pedir a Deus. Deus, eu não quero mais ser como um fariseu, eu não quero mais ser essa pessoa o tempo inteiro, que só vê o que não presta, só vê o que está errado.
não tem, sabe, essa leveza de viver que Jesus está nos ensinando. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Tem um momento que você tem que falar assim: eu não quero mais essa vida, e só Cristo, porque isso tem também um componente agora que estamos estudando, que é espiritual. É espiritual. Eu quero, diante desses 3 pontos, dessas 3 razões que Jesus coloca, e também por questão do tempo, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, colocar 3 aplicações práticas para a nossa vida, para que a gente possa então viver uma vida sem esse ódio, como Jesus está falando, e com um amor mais verdadeiro, um amor mais genuíno. Você recebe essa palavra sobre a sua vida? Amém, queridos? Primeira lição, primeira aplicação que eu queria colocar, sabe, ame os seus familiares e os seus amigos. Claro, se amar o inimigo é o padrão de um cristão, o mínimo é a gente começar a amar a nossa família, amar os nossos amigos. Isso tem que ser falado hoje, porque muitas vezes nem isso muitas pessoas estão fazendo na igreja. O apóstolo Paulo disse assim para Timóteo: olha, aquele que não cuida dos da sua própria família negou a fé e é pior do que um descrente. Não tem como você ser um cristão jovem se você não honrar o teu pai e tua mãe, se você não amar o teu pai e tua mãe, se você não ligar, se você não se importar, pedir o conselho deles, ajudar muitas vezes uma pessoa na família que está necessitada de algo, algum sobrinho que precisa de um material escolar. O amor começa em casa. Demonstre amor pela sua família, demonstre amor pela sua casa. Nós oramos a Deus em nome de Jesus, que a paz de Deus esteja no seu lar, o shalom do Senhor esteja no seu lar. A Bíblia diz assim em Provérbios: é melhor a casa com uma verdura simples na mesa, do que aquela que tem o boi abatido, mas tem ódio. O ódio estraga uma refeição em família. O ódio estraga até a prosperidade financeira. A pessoa é um sucesso empresarial, um fracasso familiar. A pessoa não sabe desfrutar um momento com a família. Então o amor começa em casa, começa com o marido e a mulher, começa no relacionamento com pais e filhos. Em nome de Jesus, que seja um início de ano também de perdão nos lares. Você recebe essa palavra? De reconciliação. O perdão é a base da reconciliação. Quem sabe você às vezes está tão perturbado, brigando com todo mundo, porque em casa você já sai de casa nervoso. Eu oro, sabe, para que a palavra, a semente da palavra possa criar raízes na sua vida, meu querido irmão e minha querida irmã. Não ser aquele parente que só provoca o outro, o tempo inteiro provoca o outro, sabe? Eu vi assim, casal brigando, um casal brigando na fila de um banco assim, e um gritando com o outro, porque o homem estava com um anel no outro dedo, em vez de ser esquerdo, no direito. E a mulher: por que você está com a aliança no dedo errado? Porque eu casei com a mulher errada. Mulher errada, dedo errado. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: misericórdia. Já viu gente assim? Está andando, é para ser um passeio, o marido e a mulher, é para passear tranquilo. Vamos para o campo, vamos relaxar a cabeça, vamos pescar. No meio começa a provocar, um começa a brigar com o outro. Ah, mas eu não concordo com isso. Ah, mas eu não concordo com aquilo. Aí passa assim, na fazenda, um monte de boi, jumento, asno. Olha lá, mulher, seus parentes lá, olha os seus parentes lá, olha lá. É lá, minha sogra e meus cunhados, é eles mesmos, olha eles lá, reunidos lá. Pelo amor de Deus, briga aqui, briga lá. Diz que um dia um homem falou assim com a mulher: mulher, eu estava pensando aqui, eu estava refletindo aqui. O dia que eu fali, você estava do meu lado. O dia que eu fiquei careca, você estava do meu lado. O dia que eu fiquei barrigudo, doente, você estava do meu lado. O dia que eu fiquei acamado, você estava do meu lado. A segunda vez que eu quebrei e perdi tudo, você estava do meu lado. Eu pensei aqui: você me dá azar, mulher, pelo amor de Deus. Não, meus irmãos, nós não podemos ser esse tipo de homem. A mulher, irmão, você é uma santa de Deus, viu? Aguentar um homem desse, você é uma mulher de Deus, você é uma mulher. Nós temos que orar pela tua vida, porque ninguém aguenta uma família que tudo vê o mal no outro, tudo briga no outro. Como que você vai amar o inimigo se nem em casa você se tornou uma pessoa? Com o passar dos anos, às vezes é o contrário, você até trata as pessoas bem na rua, mas não é esse o sentido do que Jesus está dizendo. Quem está entendendo? Amém, queridos? Não é você virar, trata bem todo mundo, chega em casa, vira, sabe, um homem de Deus é diferente. Um homem do mundo é assim: trabalhei o dia inteiro. A mulher: eu trabalhei o dia inteiro. Aí chega em casa, aí quer que brigue com todo mundo em casa. Não, mulher, você trabalhou o dia inteiro, mulher trabalhadora. O homem, você trabalhou o dia inteiro, você está voltando para casa, fala: agora, não é, estou cansado, agora eu vou dar o meu melhor, agora eu vou servir a minha esposa, agora eu vou servir o meu marido, agora nós vamos amar os nossos filhos, agora nós vamos ter um tempo junto. Outra cabeça.
é outro modo de pensar. Em nome de Jesus nós oramos que as famílias sejam abençoadas. Jesus falou assim: quando você entrar numa casa, você fala assim: paz seja sobre essa casa, shalom de Deus, a paz de Deus, né? Shalom é a palavra em hebraico, shalom, em grego é Irene. Isso também ensina que a irmã Irene tem que ser calma, amém, irmã Irene, amém? Seu nome já é paz no nome, não adianta ser irmã Irene nervosa. Então é a irmã pedindo paciência a Deus na oração: Deus, me dá paciência, agora Deus, agora, calma, irmã, nós vamos orar. Você não pode ser aquela contradição de termos ambulante. Abre assim sua mão, nós vamos fazer 3 orações. A primeira oração pelas famílias, por paz nas famílias. Deus, nós oramos que o amor comece na nossa casa. Se nós temos que orar, amar muitas vezes pessoas difíceis, Deus, que haja perdão. Se tem alguma chateação no nosso coração, acende de novo a paixão no nosso coração, o amor, as boas memórias, trazer à memória aquilo que traz esperança. Tira o ódio das pessoas que nós mais temos que amar na vida, nossos filhos, nossos pais. Às vezes estamos começando esse ano ainda com um problema de 2025, 2024, que possamos virar a página em nome de Jesus. Ó Deus, que haja santidade nas famílias, que um não venha descontar a raiva no outro, que haja equilíbrio, em nome de Jesus. Se tem homens aqui traindo suas esposas, Deus, tem misericórdia, restaura o temor nos nossos corações, restaura, Deus, a tua presença na nossa vida. Ó Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, como vamos viver o teu amor bíblico, o amor da tua palavra no mundo, se em casa nós estamos tão nervosos. Vem com bálsamo, cura as nossas feridas, cura pessoas que estão doentes, cura pessoas que estão anos na terapia, não resolve, toma remédio, não resolve. É uma questão espiritual. Saia todo o mal da nossa vida em nome de Jesus. Tudo que não presta, sai da nossa vida. Toda perturbação na mente, em nome de Jesus nós clamamos: lava-nos no teu sangue, limpa as nossas vidas, purifica as nossas vidas. Queremos nos arrepender dos nossos pecados. Nós oramos no nome poderoso de Jesus nosso Senhor. E a igreja diz: amém, amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós não vamos ser essa pessoa cheia de autocomiseração. Não. Segundo lugar, segunda aplicação: ame os iguais e ame os diferentes de você. É o que Jesus está ensinando. Amar não apenas as pessoas que já convivem, mas o cristão tem que amar aquela pessoa. Jesus falou: eu vim para os doentes. Eu vim amar aqueles que ninguém ama. Eu vim buscar aqueles que estão opressos, que foram abandonados. Quem disse isso não sou eu, foi Jesus. Ele diz: vinde a mim quem está sarado. Não, vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado. Por que nós não fazemos a mesma coisa e a gente diz que é discípulo de Jesus? Por que muitas vezes a gente está querendo construir muito mais um clubinho para se sentir bem, um spa para se sentir bem, do que comunidades de oração, como é a questão da comunidade Carisma, para nós sermos equipados para a obra do ministério, para nós amarmos as pessoas, para nós termos uma resiliência, uma força maior, no mundo com tanta violência, nós sermos agentes de Deus, no mundo com tanto fratricídio, o irmão matando o irmão, que nós possamos ser fraternos, irmãos, amém, queridos? Amar as pessoas, desenvolver, eu quero te dizer isso, desenvolva amizades profundas. Agora mesmo, Anésio me falava sobre como que Carisma tem esse histórico de amizades longevas, que duram décadas, anos. Por isso que nós entramos aqui e sentimos uma atmosfera saudável. São relacionamentos saudáveis, são relacionamentos aprimorados, as amizades são forjadas com ferro afia o ferro, um amigo afia o seu amigo. Eu oro pela sua vida, nós oramos nessa manhã, que nós não venhamos ser esse ano pessoas hipersensíveis, amém, queridos? Não pode falar nada com você, que você reclama. Então isso também não é amor. Como é que você vai crescer sendo só adulado, paparicado? Então o amor, Jesus está falando aqui que tem um aspecto no comportamento amoroso que é um incômodo que a gente sente. Jesus não está falando, ame quem te trate bem. É para orar por alguém que persegue. Ele está dizendo explicitamente, alguém que... E aí que está o desafio. É aí que nós somos, refinados. O nosso caráter
Quem sabe você precisa perdoar alguém. Quem sabe você precisa perdoar. O que é perdão? É a promessa de nunca mais cobrar da pessoa o mal que ela te fez. Sabe? É você abrir mão da dívida, virar a página. É você ficar mais leve. É você então, sabe? Isso não tem a ver, às vezes, dependendo do tipo de maldade, às vezes a pessoa cometeu um crime, tem a justiça. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Tem a justiça, você tem os seus direitos. Questão de justiça. Agora, eu estou falando do seu coração, espiritualmente. Quem está entendendo a diferença do que eu estou dizendo? Falando do seu coração. Está na justiça, tudo bem. Aí às vezes a justiça resolveu. Isso não resolve o problema, porque você continua ainda com a raiz de amargura no coração. Então aquela pessoa continua exercendo maldade sobre a sua vida, um peso sobre a sua vida, e você está lá odiando todo mundo. Quem sabe você precisa passar por um perdão no início desse ano. Quem entendeu a diferença do que eu falei? Que justiça, vai lá. É um assunto longo, mas o que eu quero dizer aqui é mais simples hoje. É o seu coração. O perdão é uma jornada para a liberdade, para a sua liberdade, para de quem perdoa, né? Perdonare é do latim, de onde vem perdão em português, ajuda até a entender. Per é totalmente, donare é doar. Então, perdonare é doar-se completamente. A etimologia da palavra perdão em português é doar completamente, é abrir mão, vira aquela página. Quem sabe isso vai melhorar tanto os seus relacionamentos. Decida perdoar. Quem perdoou de verdade não fica falando com o outro assim, sabe, eu te perdoei aquele dia. Não perdoou. Se você está falando assim, você está amargurado ainda, você está nervosinho ainda, está nervoso ainda, você não perdoou. Você está falando assim de um jeito que mostra que a mágoa está no seu coração. Então, nós precisamos também desenvolver relacionamentos abençoados com amor, sabe? É uma decisão pessoal, voluntária, consciente, misericordiosa. Você não vai mais falar depreciativamente daquela pessoa. Você não vai mais ficar tirando casquinha. Você seguiu a sua vida em nome de Jesus, amém, queridos? Seguiu. Não deixe que um relacionamento do passado maldoso estrague os seus relacionamentos do presente e do futuro, amém? Nós vamos orar daqui a pouquinho sobre esse segundo ponto, mas é tão importante você perdoar, manifestar o seu perdão. O perdão te liberta para você seguir o seu caminho. Às vezes a pessoa não está nem aqui mais. Eu aprendi com o pastor Armando Bispo, da Igreja Batista Central de Fortaleza, um dos meus mentores, um dos meus amigos queridos do meu coração. E o pastor Armando Bispo, eu coloquei esse testemunho no livro também, ele me ensinando, né? A IBC é uma igreja de uma comunidade muito viva lá no Fortaleza, no Ceará. É um trabalho impressionante que eles têm, que foram inclusive aplicados em políticas de Estado no Ceará, né? Nos presídios, nas comunidades de paz, por causa dessa experiência de perdão que a igreja vivenciou. E ele fala isso, que muitas vezes a pessoa que te feriu não está aqui, você escreve num papel o nome da pessoa, tem um momento que você e Deus, você rasga aquilo que ela te fez, sabe, para você ter um momento ali, falar, joga no lixo aquilo ali, sabe, eu te perdoo, põe uma cadeira vazia. O pastor Armando Bispo falou, gente, põe uma cadeira vazia na sua casa, conversa com a pessoa na cadeira ali, porque aquilo ali é para você se limpar disso aqui, e o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, e cura suas memórias amargas, sabe, meus amados irmãos, leve a sério as palavras de Jesus no Sermão do Monte. Se o teu irmão tem algo contra você, vai depressa se reconciliar. Jesus falou isso no começo desse capítulo. Deixa a tua oferta no altar e vai depressa se reconciliar. A reconciliação, o perdão, é algo urgente na nossa vida. Não é algo para deixar, quem sabe depois. Você continua, você está orando, todo mundo orando, sendo abençoado, cantando. Para você parece que o céu é de chumbo, não sente uma gota da presença de Deus. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Que a amargura, ela impede a adoração. A amargura fecha as portas do céu. Você está ali fechado em si mesmo, preso. Não é porque você está numa garagem que você é um carro, não é porque você está num culto que você é um cristão, não é porque você está no meio do povo de Deus que você pertence ao povo de Deus. Tem joio no meio do trigo. Será que você é trigo ou é joio? Porque não é possível, você vem ao culto e não muda de vida, não muda de comportamento, fica na internet, nenhuma palavra torpe sairá da vossa boca e dos vossos dedos também digitando. Você acha que Deus não sabe que é você que está escrevendo? Usando conta do outro, o nome do outro. Você acha que Deus não está vendo? Você tem problema? Qual é o seu problema? Você acha que Deus não vê? Você acha que você engana quem? Que o homem plantar, o homem vai colher. Quem planta na carne, da carne colherá a destruição. Mas aqueles que plantarem no Espírito, do Espírito vão colher a vida eterna.
Então você tem que ser uma pessoa mais consciente, sabe? Peça perdão, peça ajuda. Quem sabe você precisa às vezes pedir a ajuda de um terceiro. Parece que tem igreja, parece que tem uma comunidade, uma equipe pastoral, uma equipe de conselheiros, de pessoas maduras na fé, que podem às vezes fazer a intermediação entre duas pessoas, como Paulo fez para Evódia e Sintique no final de Filipenses, duas irmãs crentes que tinham brigado uma com a outra. Não há dúvida que Evódia e Sintique eram cristãs, porque o texto diz: seus nomes estão escritos no livro da vida. Mas ainda assim, elas tinham um desentendimento tão grande uma com a outra, que aquilo trazia uma desarmonia para a igreja, e ninguém ganha com essa desarmonia. E Paulo fala: eu rogo a Evódia e Sintique que se entendam no Senhor, que voltem a viver em harmonia. Vocês são mulheres de Deus, elas serviram comigo e com Clemente. Até o nome do cara está Clemente, por favor. Às vezes você precisa de ajuda, às vezes você vai precisar de alguém para pedir perdão. Às vezes você, então, quem sabe esse vai ser um ano de uma profunda restauração emocional na sua vida, em nome de Jesus, através do perdão. Não à toa, algumas pessoas dizem que o perdão é o gesto mais generoso que um ser humano é capaz de realizar. Eu ouvi uma vez o reverendo Hernandes Dias Lopes dizer uma frase tão bonita. Ele falou assim, que quando nós matamos, nós agimos como animais. Quando nós julgamos, nós agimos como seres humanos. Mas quando nós perdoamos, nós agimos como Cristo Jesus. Você pode abrir sua mão. Eu quero fazer essa penúltima oração, essa segunda oração. Deus, nós também oramos não apenas pela nossa família, nós oramos pelos nossos relacionamentos, ó Deus, no trabalho, amigos, vizinhos. E muitas vezes nós estamos com tantos obstáculos, muitas vezes nós não desenvolvemos mais relacionamentos profundos, muitas vezes, ó Deus, nós nós não desenvolvemos mais novas amizades, nos tornamos pessoas espiritualmente egoístas, individualistas, quebranta mais a nossa vida. A marca de um cristão é amar a Deus, amar as pessoas, amar ao próximo, ter esse coração mais servo. Eu oro em especialmente, se tem alguém aqui muito abatido, ferido na alma, ó Deus, o Senhor tem essa promessa para nós, que o Senhor pode restaurar a nossa alma, dar descanso para a nossa alma. Ó Deus, queremos atender o teu convite. O Senhor está nos convidando: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados. Queremos deixar aqui pesos de ansiedade, pesos do passado. Para a tua glória nós oramos em nome de Jesus, amém, queridos? Terceiro lugar, terceira aplicação: ore mais com amor. Jesus ele fala algo muito prático nesse texto, que é a conexão entre o amor e as orações. Ame o seu inimigo orando, ore por quem persegue você. Muitas batalhas na nossa vida são vencidas nos joelhos. Então, meus amados irmãos, ore, clame. Sabe algo que eu aprendi? O hábito de falar com Deus muda o seu modo de falar com as pessoas. Muitas vezes eu entro no meu quarto de oração, cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de tristeza com pessoas, e eu entro arrebentado, igual um gatinho todo quebrado. Quando você sai de lá, você sai um leão da presença de Deus. Você sai renovado, você sai cheio do Espírito Santo, você sai com uma nova disposição no seu coração. Alguns anos atrás, eu não sou assim, mexer muito na internet, estava falando com a pastora Anésia, eu não tenho equipe, então eu não sou uma pessoa assim que tem hater, gente que fica me criticando na mídia social. Aí uns anos atrás tem uma pessoa lá que começou a falar mal de mim, eu fiquei muito triste. Falei, poxa, eu nem conheço essa pessoa, ela fica me xingando aqui. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei, eu vou orar por essa pessoa. Aí eu criei um caderno de oração por haters. É uma bênção na minha vida, meus irmãos. Aí eu coloco o arroba da pessoa, eu bloqueio ela e oro por ela. Louvado seja Deus. Eu vou bloquear por quê? Porque fala palavrão, a minha filhinha pega lá, fica vendo um monte de palavrão. Eu não quero. Mas assim, eu bloqueio a pessoa, mas eu não bloqueio com ódio. Eu falo assim, eu fico triste, eu vou começar a orar por essa pessoa. E eu percebo como que isso foi mudando dentro do meu coração. Sabe, Jesus não chamou cruzados, ele chamou crucificados. Ele nunca mandou pessoas pegarem armas e saírem agredindo os outros. Ao contrário, pegue a sua cruz e siga-me. O caminho da fé cristã é diferente. Jesus ele disse isso nos versos imediatamente antecedentes. Ele disse, olha,
Se foi dito olho por olho, dente por dente, mas eu digo, não resista ao perverso. Se alguém der um tapa na face direita, ofereça a face esquerda. Se alguém processar você pela túnica, deixa também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, não volte a quem que pede emprestado. E aí emenda, e não ame o seu inimigo e ore por quem persegue. É difícil ser um cristão. É fácil ser um religioso. É fácil ser uma pessoa acomodada dentro de uma religião. É muito fácil, você se adequa à norma. Agora, ser um cristão, o caminho é estreito, porque é um caminho de renúncia. Às vezes eu vejo a pessoa brigando comigo, eu olho para a pessoa assim, gente, eu estudei um pouquinho pelo menos, né? Eu penso, o argumento da pessoa, eu penso em 1, 2, 3, 7, 8 maneiras de mandar um míssil na pessoa, acabar com a pessoa, corrigir o português da pessoa, acabar com a pessoa. Aí eu falo, eu tenho que ser crente, louvado seja Deus. Eu não posso revidar na carne. Eu não posso falar, que eu até estou com vontade de falar. Isso é fácil de fazer? Não é fácil. Nós conseguimos? Não conseguimos. Mas eu quero te dizer, o Espírito Santo de Deus pode nos capacitar. E como é melhor? Você é senhor das palavras que não diz, mas você é escravo das palavras que diz. E você sai, aquele momento, depois sabe o que acontece? Vem uma paz que excede todo o entendimento sobre a sua vida. Vem um selo do Espírito Santo. Vem uma credibilidade sobre a sua vida, vem uma autoridade de Deus na sua vida. Eu quero te dizer, não faça pequenas concessões para Satanás, nunca mais, amém, queridos? Não faça pequenas concessões, não seja essa pessoa. Não, nós podemos ter uma vida de oração, ter grupos de oração, parceiros de oração. Os que oram juntos permanecem juntos. Ore mais pelas pessoas, a igreja caminha de joelhos. Nós temos que orar mais, clamar mais. Eu estava estudando Elias, aquela cena quando a mulher, a viúva de Sarepta, o filho dela morre, e ela então chega, e ela reclama com Elias, Elias, por que você veio para minha casa? Para me lembrar do meu pecado. Olha, meu filho está morto agora, por que você fez isso? E Elias não tem uma palavra para dar para aquela mulher, e Elias não começa a se justificar, Elias não começa a revidar. Não, eu vim aqui porque Deus mandou, porque Deus não falou nada do filho morrer. Deus tinha dito que não ia faltar comida, mas Deus não falou nada de filho de viúva morrer. Então ele não tinha uma palavra de Deus para dar para aquela mulher. Ele não tinha uma justificativa sobrenatural para dar para aquela mulher. E sabe o que é tão bonito que eu fiquei lendo e refletindo nessa virada de ano? Elias não dá desculpa, não revida, não, ela morreu mesmo, nesse povo, não. Ele vai orar no quarto. Então, nós precisamos orar mais e nos defender menos, amém, queridos irmãos? Ir para os joelhos, a força espiritual, Jesus está apontando mais uma vez, ele vai dizer isso na sequência, entra para o teu quarto e ora ao teu pai que está em secreto. Na sequência ele vai falar da oração do Pai Nosso. Na sequência ele vai falar da importância de você não ser simplesmente alguém que faz as coisas para ser aplaudido, mas alguém que conhece Deus no secreto. Sabe, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que esse seja um ano de amor na sua família, amor nos seus relacionamentos, e que você possa ter essa vida de oração que fortalece o nosso caráter, fortalece o nosso comportamento. Não se isole, não seja uma pessoa, eu vejo que a pessoa, quanto mais ela ora, mais ela vai amar as pessoas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amar não é se isolar, orar não é se isolar, orar não é querer relacionar, é o contrário, a oração vai nos tornando mais humildes, a oração vai nos preparando para enfrentar os desafios da vida, e você sai daquele momento de oração mais leve, com maior sorriso no seu rosto, com o maior perfume da presença de Jesus na sua vida, com maior, sabe quantas vezes, eu já estou caminhando para encerrar, apenas mais algumas palavras, sabe quantas vezes uma criança sorri por dia? 400 vezes. Sabe quantas vezes um adulto sorri em média por dia? 20, misericórdia, meus irmãos. O que acontece na nossa vida que nós perdemos 380 sorrisos? O que acontece que a gente fica tão carrancudo? O que acontece com a gente que a gente não promove mais a concórdia, a boa vontade entre as pessoas? Pelo contrário, a gente está o tempo inteiro brigando. Eu oro para que seja um ano de muita hospitalidade na sua vida, que você possa ser mais hospitaleiro, que você possa ser mais receptivo, não ter o tempo inteiro uma palavra de acusação. Essa vida não leva a lugar nenhum. O ódio é obra da carne, o ódio é autodestrutivo.
Não, que você tenha uma vida cheia do amor de Deus, que você possa transbordar o amor de Deus onde você estiver, ser uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais compreensiva. Sabe uma coisa que é triste? Você quer que as pessoas sejam compreensivas com você quando você erra, mas você é totalmente intolerante com o erro dos outros. Então esses dois pesos, duas medidas, tem que terminar. Nós temos que ser pessoas mais cheias da presença de Cristo Jesus. É o nosso amor de uns pelos outros que nos leva para frente. Amém, queridos? O amor é benevolência, não é violência. Eu quero dizer isso, Jesus é o retrato do equilíbrio. Olha para Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele ficou calado. Pilatos olhou para Jesus: ué, você não vai se defender, Jesus? Jesus ficou calado. E foi isso que surpreendeu Pilatos. Pilatos era um procurador romano, um homem importante, um homem que foi educado pelo Senado romano, educado para assumir a 12ª diocese do Império Romano na Judéia. Era um homem educado. Os romanos, grandes oradores. Mas o que surpreendeu Pilatos não foi algo que Jesus disse, foi Jesus ter ficado calado, foi Jesus ter permanecido em silêncio diante de falsas acusações. Eu não vejo culpa alguma nesse homem. Aquilo ele não entendeu. Eu quero te dizer que a igreja, às vezes, calada também é profeta. Amém, queridos? Porque há tempo de falar e há tempo de calar. Se você está falando na hora que é para calar, você não está sendo um profeta, você está falando na sua carne, você está falando na sua cabeça. Não, que repouse sobre nós o Espírito da paz do nosso Deus, que repouse sobre a sua vida sabedoria. Eu oro em nome de Jesus. Você pode abrir suas mãos. Minha terceira e última oração. Deus, nós clamamos por cada família aqui representada. Não queremos tomar decisões precipitadas, decisões ansiosas. Quando as pessoas estão aflitas e começam a tomar um monte de decisões, cheio de ódio no coração, depois só aumenta o problema. A tua palavra nos ensina, o Senhor nos ensinou: não andeis ansiosos com o amanhã vai trazer os seus próprios problemas. Que possamos viver um dia de cada vez na tua presença, com amor, com graça, para cada situação, que haja perdão, que haja amor, que hajam mais orações na nossa vida, que possamos ser pessoas quebrantadas, pessoas que clamam a Deus, pessoas que oram mais, pessoas, ó Deus, que buscam ouvir mais do que falar, pessoas que estão prontas a ouvir e tardias em falar. Livra-nos dos pecados, Deus, de querer fazer as coisas na força do nosso próprio braço. Livra-nos dessa pretensão de querer resolver tudo na força da violência. Nós não cremos no poder da violência, nós cremos no poder do sangue de Jesus. Nós não cremos que a violência salva, nós cremos que Jesus salva e liberta de nós mesmos e tira esse egoísmo do nosso coração, vontade de ter razão o tempo inteiro, de subjugar, de ser implacável, de humilhar. A tua palavra diz que nos últimos dias as pessoas vão ser implacáveis, sem misericórdia. Nós não queremos ser assim, queremos ser como a vereda do justo, que brilha cada dia mais até ser dia perfeito. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Eu quero te dizer, meu irmão, assim como o nosso coração pulsa por sístole, diástole, a fé cristã pulsa por amor a Deus e amor ao próximo, amor a Deus e amor ao próximo. Que Deus abençoe a sua vida.